São 9h35. Nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da GV, a Fundação Getúlio Vargas, Vinícius Vieira. Professor, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Muito bom dia. Eu que agradeço o convite. Professor, como é que o senhor avalia o estágio das negociações entre russos e ucranianos? É claro, a gente não tem acesso a memorandos, a demandas, mas recentemente o presidente da Ucrânia admitiu que pode não entrar na OTAN, que as portas da OTAN não estariam abertas para a Ucrânia. O senhor acha que nós estamos chegando a um momento, pelo menos no médio prazo, em que vai ser possível, ao menos, cessar fogo para que a diplomacia retome o protagonismo entre russos e ucranianos? Eu vejo as tentativas de negociação ainda de modo pouco otimista, simplesmente porque o Putin vem mandando mais tropas ali para a Ucrânia, né? Aumenta o número de soldados, talvez para cobrir as baixas, não temos certeza sobre o número de baixas, mas faz parte ali da estratégia russa de pressionar a Ucrânia a aceitar os termos do acordo na visão de Moscou. Zelensky parece concordar com a questão da neutralidade da Ucrânia. A Ucrânia, nesse sentido, jamais entraria para a OTAN, mas outras condições ainda têm de ser negociadas. Mas no curto prazo, como negociar e acreditar na palavra de quem, né, está ali como parte negociadora, no caso a Rússia, se ainda há ataques, né, contra populações civis, se há o desrespeito, né, às regras básicas mesmo, né, para fazer uma guerra há regras básicas de Genebra. Então nós temos aí um desrespeito por parte da Rússia a princípios humanitários. Então me parece que para a própria Ucrânia não teremos aí boas condições de negociação, que faz com que o Zelensky prossiga numa estratégia de conquistar ainda mais corações e mentes aqui no Ocidente, né? Não à toa, ele ecoou ali momentos históricos em que os Estados Unidos foram atacados para justamente sensibilizar, né, os legisladores americanos a pressionar ainda mais o presidente Joe Biden a fornecer ainda mais apoio à causa ucraniana. Então vejo as negociações ainda distantes, não diria algo de médio prazo, mas algo talvez no longo prazo. No médio prazo, talvez um cessar-fogo, mas uma resolução definitiva para a questão apenas no longo prazo. Professor, como o senhor lembrou, o presidente Zelensky tem falado quase que diariamente para parlamentos de países espalhados pelo mundo. A Alemanha já tinha falado para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para o Canadá e tem insistentemente pedido mais apoio dos países. Para cada país que ele fala, usa um argumento, né? Para os alemães, hoje ele lembrou o nazismo, diz que há um povo sendo destruído hoje na Europa, em território europeu, em solo europeu, e são os ucranianos, como já aconteceu no passado, por isso a referência ao nazismo. Cobrou do presidente Biden, dos Estados Unidos, a liderança mundial a que os Estados Unidos sempre se propôs a exercer, para que sejam agora uma liderança da paz, oferecendo mais apoio à Ucrânia. Ele pede a zona de exclusão aérea, o que os americanos já disseram que não vão fazer, né? Porque seria uma declaração de guerra do mundo à Rússia, ou poderia ser interpretado assim. O que o Ocidente pode fazer para além das sanções econômicas que está impondo à Rússia para ajudar a Ucrânia? Bem, além das sanções econômicas, a solução mais viável é aumentar o apoio militar para que a Ucrânia resista à invasão, né? Também ontem houve notícia de que os Estados Unidos fornecerão drones, né, que são até mais modernos que os drones usados ali, fornecidos pela Turquia, comprados da Turquia. Então, isso pode aumentar a capacidade de defesa da Ucrânia e, impondo aos russos mais dificuldades, levar os russos a melhorar os termos do acordo, né? Por exemplo, não considerar ali, embora eu particularmente ache muito difícil, que Putin deixará de lado a questão da Crimeia, a questão ali do Donbás, né, das repúblicas autônomas que declararam independência com o apoio de Moscou. Então, além, né, das sanções, que são pouco efetivas, vamos falar a verdade, muito otimismo com as sanções, mas historicamente sanções elas podem ajudar, né, o líder, né, que é sancionado, o líder do país que é sancionado, no caso Putin, a vender um discurso interno de que está sendo vítima, né? E não tenho dúvidas de que dentro da Rússia nós temos essa visão, principalmente por parte daqueles mais
saudosos do período da União Soviética, né? Algumas pesquisas, as mais confiáveis possíveis, demonstram que temos ali pessoas com mais de 40 anos e mais de 30 anos, 40 anos, que são mais favoráveis a essa visão do Putin anti-ocidental, enquanto os mais jovens seriam contra a guerra, contra esse tipo de ação empreendida pelo Putin. Então, o Ocidente não tem grandes opções nesse contexto, além daquilo que já vem sendo feito. Zona de exclusão aérea, como você bem colocou, é declaração de guerra e nos levaria, de fato, para uma terceira guerra mundial, porque do ponto de vista dos efeitos econômicos, a situação que o mundo já viverá aí nos próximos meses, caso esse conflito se prolongue, já temos uma guerra mundial, de fato, do ponto de vista dos efeitos no bolso das pessoas ao redor do mundo. Professor, para a gente encerrar, eu queria pedir ao senhor uma avaliação das duas grandes potências do mundo no conflito entre Rússia e Ucrânia a partir da invasão da Ucrânia. Há uma troca de acusações, até de agressões verbais entre o presidente Joe Biden e o presidente Putin, como há algum tempo não se via entre um presidente americano e um presidente russo, né? Ainda no começo do mandato, Biden já tinha se referido a Putin como assassino. Ontem, ele o chamou de criminoso de guerra. O porta-voz do Kremlin disse que isso é inaceitável e não há desculpa para esse tipo de declaração. Os Estados Unidos ajudam ou atrapalham nesse sentido? A China tem tentado, pelo menos aparentemente, né, manter uma postura relativamente neutra em relação ao conflito. Queria que o senhor avaliasse, então, os papéis desempenhados até agora pelos Estados Unidos e pela China no conflito. Os Estados Unidos desempenham o papel de líder do mundo ocidental depois do período em que Trump, né, o antecessor de Joe Biden, cogitou até mesmo tirar os Estados Unidos da OTAN, né, retirar recursos e até mesmo sair da OTAN, deixando ali os europeus sozinhos na defesa do seu território. Os Estados Unidos, então, buscam, né, esse conflito para justamente reunir forças, né, do Ocidente, que estava aí um tanto quanto combalido nos últimos anos, né? Então, esse é o principal objetivo dos Estados Unidos, me parece ser esse. A China, por sua vez, também me parece, mesmo com a neutralidade, enxergar nesse conflito uma grande oportunidade para fazer alguns testes. Falávamos antes das sanções, né? Todos aí devem se lembrar, o SWIFT, que é aquele sistema de pagamentos, né, que permite que um banco de um país transfira dinheiro para outro, mas que é centrado no Ocidente. A Rússia está aí cortada em grande parte do SWIFT, exceto para as questões ali de gás, enfim, que afetam os europeus. A China tem um sistema paralelo, chamado SWIFT. Então, há relatos que a China vai ali ajudar a Rússia, né, a receber, fazer pagamentos por meio desse sistema. Então, a China vê nessa crise uma oportunidade de testar, né, até que ponto que o Ocidente pode entrar em declínio e até que ponto que a Rússia pode ser um anteparo para que ela indiretamente fustigue, provoque o Ocidente e quais seriam os custos disso eventualmente. Não podemos nos esquecer, claro, que há uma questão análoga, não idêntica, mas muito parecida entre China e Taiwan, né? Todos no Ocidente, as lideranças têm ali como consenso de que em algum momento China vai tentar recuperar Taiwan, né? Aquela ilha ali próxima para o seu território. Então, também a reação do Ocidente pode acabar por desencorajar ou modificar os cálculos da China em relação a essa potencial ação militar no futuro, que seria talvez até mesmo mais desestabilizadora do que essa ação empreendida por Putin, essa guerra, na verdade, empreendida por Putin em território ucraniano. Ou seja, essa crise trata-se de um balão de ensaio para as potências se situarem num mundo em que temos aí grandes transformações no equilíbrio de poder. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da GV, a Fundação Getúlio Vargas, Vinícius Vieira. Professor, muito bom dia ao senhor e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.